Boa noite, seja bem-vindo. Começa aqui a página 2. Hoje é um dia dedicado à língua portuguesa. É meu convidado Vasco Teixeira. Ele é administrador e diretor editorial do Grupo Porto Editora. Boa noite, bem-vindo. Olhamos para a língua portuguesa nos últimos tempos e falamos muito de acordo ortográfico. Precisamos mesmo de um acordo para nos entendermos todos numa língua que é tão diferente aqui, em Angola, Moçambique, no Brasil? Precisar não precisamos, mas o acordo ortográfico, como a própria palavra diz, tem uma vertente meramente ortográfica. Por isso não afeta a forma como nós falamos, como nós ouvimos. E como escrevemos também. E como escrevemos é só superficial, ao fim e ao cabo é só mesmo ao nível de algumas palavras. Em Portugal o acordo que está aprovado teve um impacto de perto de 1%. No número das palavras utilizadas em textos normais, correntes. No Brasil foi 0,50 e tal %, se não estou em erro. Por isso, eu diria que é um acordo razoavelmente ligeiro e que foi, digamos, muito polémico ao longo de mais de 2 décadas. E esta polémica toda será uma falsa questão? Estaremos a olhar para um problema menor da língua nesta altura? Não, o problema não é menor, por isso, para Portugal é muito importante que Angola e Moçambique, sobretudo esses 2 países, mas também a Guiné-Bissau e Timor-Leste, tenham a mesma grafia exatamente que nós. Mas ainda não temos. Pois, neste momento não temos e isso digamos, é um aspecto menos positivo da situação. Para vocês também é uma complicação. Editam livros em Angola e em Moçambique, escrevem como? Escrevemos com a grafia antiga, por isso os livros que editamos em Angola e Moçambique, para Angola e Moçambique utilizam a grafia anterior ao acordo ortográfico que está em vigor em Portugal. Mas temos alguns problemas com alguns livros, nomeadamente com dicionários, com gramáticas, com prontuários, em que temos que fazer 2 versões. Uma para Portugal, outra para esses países. E por isso era de tudo conveniente que o acordo fosse mesmo acordo e não fosse um desacordo, não é? A língua portuguesa está a crescer em termos de falantes em todo o mundo. O Brasil tem uma fortíssima responsabilidade neste crescimento. Daqui a uns anos estaremos a falar português do Brasil? Não, eu acho que é completamente impossível. As línguas são dinâmicas e países mais antigos como o nosso são países em que a língua evolui de forma mais lentamente. Países mais jovens como o Brasil ou agora, recentemente, os países africanos de expressão portuguesa e Timor-Leste são países em que a língua, porventura, evolui muito mais rapidamente porque tem influências mais próximas e está numa fase de sedimentação. Portugal, a nossa língua está consagrada há séculos e se nós olharmos para o português antigo, medieval, ele efetivamente evoluiu muito desde aí até agora. Nós é que já não nos apercebemos porque essas alterações foram feitas ao longo de séculos e ao longo de décadas. Nestes países essas alterações são mais compactadas no tempo e por isso provavelmente evoluirão mais rapidamente, mas não creio que não há risco rigorosamente nenhum de nós estarmos a falar ou a escrever igual ao como se faz no Brasil, não é? Uma editora tem 2 vertentes, como a sua, os livros tradicionais e depois a vertente escolar. Temos tido alguma polémica à volta da durabilidade dos manuais escolares, do que deve ser um manual escolar hoje em dia. Nós deveríamos ter manuais que servissem para 3, 4 gerações sem qualquer alteração? Isso era impossível e era indesejável, não é? 3, 4 gerações era indesejável. Neste momento, os manuais escolares oficialmente vigoram durante 6 anos. E os editores escolares estão proibidos de lhe tocar durante esses 6 anos. Só mesmo se encontrarmos uma gralha, um erro, um acento fora do sítio, assim é que nós podemos corrigir. Do resto não podemos fazer qualquer alteração. Está assim instituído e é assim que é feito. Quando há alterações dentro desse período de 6 anos é porque o Ministério da Educação resolveu alterar os programas. O que tem acontecido. E vai agora voltar a acontecer, pelos vistos, no próximo ano. Pois não estou certo que vai voltar a acontecer, pelo menos no curto prazo. Creio que se procura neste momento encontrar um consenso alargado para que se venha a fazer uma reforma curricular em consenso. Em Portugal, nos últimos 40 anos, houve uma grande reforma curricular nos anos 90, anos 91 concretamente, mas que foi preparada desde 86, desde a publicação da Lei de Base, e foi preparada em consenso. Por isso foi um grande conjunto de especialistas, eu diria que quase todos eles acabaram por ser ministros da Educação, ou pessoas muito importantes na área da educação, como o José Roberto Carneiro, o professor Marçal Grilo, o professor Júlio Pedrosa, o professor Joaquim Azevedo e outros. Por isso um conjunto muito alargado de especialistas de vários quadrantes políticos, que encontraram um consenso que foi, na altura, conhecido pela Comissão de Reforma do Sistema Educativo,
que fez uma revisão curricular que vigorou, em alguns casos, até hoje. Há áreas que ainda são desse tempo, que não foram alteradas. Há outras áreas que já foram alteradas 2, 3 e 4 vezes desde então. E por isso era importante que nós não cedêssemos à tentação de que a cada ministro que vem e a cada legislatura que temos, nós façamos alterações nos currículos e nos programas. Quando olhamos depois para o orçamento das famílias, o peso dos livros é ainda substancial, embora já haja alguma oferta gratuita e até a promessa de alargar esta oferta, as famílias têm que despender sempre um dinheirão no arranque de cada ano letivo. É verdade que as famílias despendem muito dinheiro com a educação no arranque do ano letivo. Normalmente os manuais escolares, como são o item obrigatório, pagam sempre as críticas todas, não é? E normalmente não se objetiva concretamente os valores que estamos a falar. E os valores não são tão grandes quanto muitas vezes se dizem, não é? Dou 2 ou 3 exemplos. No primeiro ano de escolaridade, os manuais escolares custam neste momento 25 euros. O que dividido por 11 meses dá 2 euros e qualquer coisa por mês para um filho estudar no primeiro ano de escolaridade. Depois vão crescendo por aí acima, vão tendo mais livros, no 5º ano há bastantes mais livros, mas no 7º ano ainda mais, mas no 9º ano, por exemplo, há 8 livros obrigatórios que custam 155 euros. Mas depois há sempre os outros livros todos que é necessário comprar. Que esse é que é o problema, que as famílias têm mais despesas. Uma ferramenta multimédia que permite pegar num simples telefone, apontar com uma câmara e perceber mais do que está ali escrito. É um projeto já em curso. Não será este o futuro, ter algo que nos faz o upgrade do livro de forma virtual, muito mais barato, muito mais inteligível para os estudantes? Eu não acho que seja muito mais barato, porque é, porventura, muito mais caro, porque para além de software, há vídeo, há áudio, há pós-produção, há storyboard, há revisores, por isso, normalmente, nós no livro trabalhamos a 2 dimensões e quando vamos para a multimédia, acrescentamos essas dimensões, por isso, fazer um produto multimédia, lá por ser digital, não significa que seja mais barato. Normalmente é mais caro fazê-lo. Não é? Mesmo dividindo esse custo por muitos utilizadores? São os mesmos utilizadores do manual, se formos para utilizar o manual. Hoje em dia, aquilo que se pensa internacionalmente é que o manual escolar em papel é complementado de forma mais eficaz com recursos digitais, recursos ricos, educativos e digitais, e não propriamente substituído. Porque a função do estudo obriga a uma concentração, obriga a uma leitura, por vezes a uma releitura, obriga a um determinado isolamento da pessoa, que não é a mesma coisa que ouvir uma música ou que ver um filme, em que a gente, se desligar uns segundos, não perde nada. Se não há de ler um livro, nós desligarmos 5 segundos que seja, temos que voltar ao início, no mínimo do parágrafo, se não for ao início da página. Está a falar no livro físico. E o livro virtual? Será uma solução também? Uma opção? O livro virtual, eu diria, hoje em dia já há livros digitais, chamados e-books, que penetraram até uma determinada parte do mercado e não têm vindo a crescer, estão praticamente estáveis. E no caso do mercado... Quem lê no computador diz sempre que não é a mesma coisa, eu também acho. Exato. No caso do mercado educativo há algo de muito complexo e muito interessante, que é a forma como a nossa memória trabalha aquilo que lemos em papel ou aquilo que lemos no ecrã. Esse também é um problema. E esse é algo que é para os especialistas em neurociências, de perceberem quais são os impactos na mudança do papel para o digital em termos das aprendizagens e em termos das leituras. Eu julgo que estamos numa fase de mudança acelerada, que vai demorar se calhar uma década ou 2 e que provavelmente durante bastante tempo teremos a complementaridade dos 2 meios. Não sei se algum dia um meio substituirá o outro radicalmente, eu sou dos que acha que vai ser muito pouco provável isso, mas ainda bem, porque nós precisamos das nossas livrarias, e porque as livrarias são polos de cultura, são polos de difusão da nossa cultura. São polos também de encanto, pegar no livro, cheirá-lo, claro, procurar a dimensão das palavras, uma ou outra imagem que ali vai ficando. Claro. Os escritores, nesta altura, para serem grandes escritores em Portugal, têm que vender quantos livros? Para um livro se rentabilizar tem que se vender no mínimo entre 3 a 5 mil. Abaixo disso, normalmente, o editor
tem prejuízo com esse livro. 3 a 5 mil, não é? 3 a 5 mil exemplares. Num país com 10 milhões de habitantes. Estamos a ler pouco, a comprar poucos livros? Estamos a ler pouco, estamos. O mercado português é dos mercados mais pequenos em termos de compra de livros per capita da Europa. Em Portugal, livros não escolares, segundo a empresa GfK, que audita este mercado, vendem 140 e tal milhões de euros. E em Espanha, que é 5 vezes maior que nós, ultrapassa os 1.000 milhões e por isso a proporção não é da população. Nós temos um mercado, mesmo per capita, mais... Os hábitos de leitura são menores. Todo o sul da Europa lê menos que o norte da Europa. É tradicional, já há muitas décadas que assim é, mas temos feito um trabalho na escola para inverter esta tendência. Temos, e um trabalho muito meritório. Ao longo dos últimos anos fez trabalho muito meritório, da década e meia, 2 décadas, bibliotecas escolares, Plano Nacional de Leitura, muitas iniciativas particulares de editores, novos escritores. Outras formas de escrever. Levar os escritores às escolas, por exemplo, nos últimos anos tem-se levado cada vez mais os escritores às escolas e por isso temos feito um trabalho grande de promoção da leitura. Só que há ali uma fase de entrada na adolescência, ou quase na adolescência, em que se perde muitos leitores. Pronto, o mundo, obviamente, deslumbra. Mas perdemos leitores porque as pessoas deixam de ler, eles passam para o digital, vocês têm uma noção do que é que acontece? Deixam de ler. Infelizmente, deixam de ler. E o telemóvel hoje em dia é um concorrente feroz da leitura literária, chamamos-lhe assim. Não é? É mais imediato. É mais imediato, ocupa muito tempo, permite contactar, quer dizer, tem umas potencialidades brutais, desde as redes sociais à pesquisa na internet, à própria comunicação, e por isso ocupa muito tempo e deslumbra os jovens. Por isso não há jovem nenhum que não passe largos minutos, se não horas por dia no telemóvel, e fica muito pouco tempo para a leitura. Não é? Hoje é um dia dedicado à nossa língua, ao português, nesta imensa comunidade que o fala. Percebemos a importância da língua ou é mais um fator que nos vai unindo, mas não fundamental nestes dias? Percebemos e nós próprios fazemos iniciativas interessantes. Lançámos hoje a iniciativa A Palavra do Ano em Moçambique e em Angola, simultaneamente. Por isso anunciamos a divulgação e a criação dessa iniciativa. É uma iniciativa que tem tido crescente adesão em Portugal. Tivemos dezenas de milhares de pessoas a votar na Palavra do Ano o ano passado. Tivemos palavras já interessantes e outras menos interessantes a ganhar, desde a vuvuzela, a corrupção, a austeridade e a outras. Também é curioso, mostram em que dias vivemos. A dinâmica da língua. No final deste ano, se Deus quiser, teremos em Portugal, em Moçambique e em Angola a Palavra do Ano. Teremos 3 palavras diferentes, porque obviamente os moçambicanos e os angolanos decidirão qual é a Palavra do Ano e nós vamos ver qual vai ser a palavra. Vasco, foi um prazer tê-lo aqui nesta página 2, num dia em que olhamos para a língua. Eu volto amanhã com o dia em 40 minutos, como sempre, às 9 em ponto. Passe uma boa noite.